Olá, eu sou Márcia Eduarda e faço parte do Programa de Educação Tutorial, PET Medicina UFC. Hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre tumores do sistema nervoso central e quando encaminhar para o médico especialista. Os objetivos dessa apresentação são dispor de informações básicas sobre tumores do sistema nervoso central, apresentar e analisar a epidemiologia dos tumores do sistema nervoso central, esclarecer como se dá a avaliação da condição clínica do paciente e aí sim apresentar a necessidade do encaminhamento para o médico especialista. Introdutoriamente, temos que os tumores que acometem o sistema nervoso central correspondem a um grupo altamente heterogêneo de diferentes entidades patológicas, as quais têm origem em diferentes estruturas do sistema nervoso e acometem pacientes em diferentes faixas etárias. Uma associação genética e familiar está presente em apenas 5% dos pacientes com tumores do sistema nervoso central. No Brasil, são diagnosticados cerca de 70 mil casos de tumores primários por ano, dos quais 32% são malignos e associados a alta taxa de mortalidade. O tumor primário é aquele que deriva do neuroepitélio e diferencia-se nos neurônios e nas células de sustentação do sistema nervoso. Entre os brasileiros, há um risco estimado de 5,5 casos novos a cada 100 mil homens e de 4,68 casos novos a cada 100 mil mulheres, vendo aqui nessa epidemiologia que é mais propenso em sexo masculino. Temos também, epidemiologicamente, que os tumores do sistema nervoso primário são mais propensos em pacientes acima de 65 anos de idade. As metástases cerebrais são cerca de 3 vezes mais comuns que os tumores primários, representando aproximadamente 150 mil casos anualmente. Vemos aqui uma imagem para caracterizar as possíveis localidades do tumor. Eles podem ser caracterizados como supratentoriais ou infratentoriais. Os tumores supratentoriais são geralmente tumores que acometem as meninges ou o espaço subaracnoide ou até mesmo o próprio encéfalo. Já os tumores infratentoriais são os tumores de fossa posterior, que acometem geralmente o ângulo cerebropontino e a medula espinhal. No diagnóstico, é necessário que a gente faça um exame neurológico preciso e focado. Então, inicialmente avaliamos a consciência, olhando através da escala de Como de Glasgow e do mini exame do estado mental. A seguir, avaliamos os pares de nervos cranianos. Depois da avaliação dos nervos cranianos, avaliamos o equilíbrio estático e dinâmico. Também fazemos uma avaliação da marcha do paciente. Depois disso, avaliamos a motricidade, olhando uma inspeção bem aprimorada, avaliando o tônus muscular, olhando força muscular e reflexos. Avaliamos também a coordenação do paciente. Após isso, avaliamos a sensibilidade nos dermátomos. E, por fim, olhamos possíveis sinais meningo-radiculares. De maneira geral, os pacientes apresentam um quadro clínico de déficit neurológico focal resultante da compressão de tratos ou de fibras nervosas da substância branca pelo processo expansivo. Nisso, temos que se o processo expansivo estiver comprimindo um trato primariamente motor, teremos déficit neurológico motor. Se ele comprimir primariamente um trato sensitivo, teremos déficit neurológico sensitivo e assim por diante. Também podemos perceber crises convulsivas, que são resultantes da ruptura de circuitos corticais ao longo do processo de invasão tumoral. E há também a possibilidade de haver sintomas neurológicos não focais, sendo esses sintomas completamente inespecíficos, como cefaleia, papiledema, esse papiledema sendo grande e sugestivo de hipertensão intracraniana, náuseas, vômitos, demência, alterações da personalidade ou distúrbios da marcha. Tais sintomas devem ser completamente descritos
para poder avaliar corretamente quais são as suas causas. Vemos aqui os principais achados clínicos de acordo com a localização do tumor. Tumores que se localizam no lobo frontal podem apresentar convulsões generalizadas, alterações comportamentais e demência. Tumores que se localizam no lobo parietal podem apresentar afasia de Wernicke, que é a afasia em que o paciente consegue expressar palavras, mas palavras que não fazem nenhum sentido. Desorientação espacial, negligência do hemicorpo contralateral. Tumores que se localizam no lobo occipital podem se caracterizar com hemianopsia homônima e distúrbios visuais. Tumores que se localizam no lobo temporal podem se caracterizar com convulsões, diminuição de memória, alucinações olfativas e auditivas. Tumores que se localizam no tálamo podem se caracterizar com perda sensitiva contralateral e desordem de linguagem. Tumores que ficam localizados na ponte e no bulbo podem se caracterizar com disfunção dos nervos cranianos, ataxia e paresia. Tumores que se localizam no cerebelo, primariamente podem se caracterizar com ataxia, uma ataxia bastante sugestiva, que é a ataxia cerebelar, um tremor de intenção e cefaleia occipital. Já os tumores que se localizam na base do crânio podem apresentar comprometimento dos nervos cranianos conforme a localização. Vemos aqui uma escala de performance em status, a escala de Karnofsky. Ela permite a mensuração da condição clínica do paciente. Ela vai de 0 a 100, sendo 0 um paciente que já encontra em estado de morte e 100 um paciente sem evidência da doença. Encontraremos principalmente numa unidade básica ou no atendimento básico pacientes que estejam de 60 para cima, já que pacientes com 60 demandam assistência ocasional para cuidado pessoal. Pacientes de 70, eles são capazes de cuidar de si, mas são incapazes de realizar trabalho ativo. Pacientes de 80 possuem sintomas aparentes. Pacientes de 90 possuem sinais e sintomas leves. E pacientes de 100 possuem a doença, mas sem evidência clínica. O tratamento de tumores do sistema nervoso central, eles dependem de fatores específicos de cada caso, como localização, tamanho e grau do tumor, bem como o estado clínico geral dos pacientes. Contudo, a cirurgia é considerada padrão ouro do tratamento de tumores do sistema nervoso central, pois há a possibilidade de cura com extirpação total do tumor. Então, temos que, no manejo clínico, é necessário perceber os principais sinais clínicos de alteração no exame físico neurológico e buscar caracterizar os possíveis diagnósticos diferenciais, já que vimos que alguns sintomas são completamente inespecíficos. De exame, temos que a ressonância magnética e a tomografia de crânio são os principais exames que diagnosticam processos expansivos no crânio. Contudo, orienta-se que exames só sejam solicitados quando houver uma suspeita diagnóstica. Ou seja, se o médico não possui uma suspeita diagnóstica ou ele ficou confuso e não sabe como manejar aquele paciente que possui alterações no exame físico neurológico, é claro que é imprescindível que seja encaminhado para um médico especialista para haver uma avaliação. E assim, o médico especialista poderá solicitar os exames de ressonância magnética e tomografia de crânio, avaliar qual a principal forma de tratamento que poderá ser usada no paciente, estabelecendo um diagnóstico preciso para primariamente determinar o tratamento, que o padrão ouro é cirúrgico, e assim também determinar o prognóstico do paciente. Entendemos então que, além de uma boa anamnese, é necessário um bom exame físico e se atentar para a principal conduta, que é tentar levantar os principais diagnósticos diferenciais e, caso o médico não consiga manejar os sinais neurológicos ou não consiga compreender exatamente o que aqueles sinais neurológicos sugerem, é importante que ele encaminhe para um médico especialista, pois todo o processo expansivo dentro do crânio é importante que ele seja diagnosticado precocemente
independente se seja maligno ou benigno. Até porque processo expansivo dentro do crânio nunca é benigno, pois o crânio é uma caixa fechada e acaba ocasionando edema ao redor do processo expansivo, acaba ocasionando hipertensão intracraniana. Então, quanto antes houver um diagnóstico, melhor, para poder fazer um tratamento mais incisivo e dar um prognóstico melhor para o paciente. E é isso. Agradeço a atenção de todos e espero que esse vídeo tenha ajudado.